Mas Bel, a cidade dos céus que chamam de abençoada, ouviu o clamor de sua amada Selaim, que enquanto ele lutava nos ares contra o gigante alado, derramou em sacrifício gotas de seu próprio suor nos bosques ocidentais. E o único que tudo governa e permite no mundo e no firmamento, enviou seu arauto Goraf, ordenando ao vento que derrubasse o monstro dos céus. E assim o vento fez, lançando-o violentamente dos confins do firmamento negro contra o chão. Houve terremotos na cidade abandonada. Tamanho foi o estrondo que as de nós que ficamos na terra pensávamos que aquilo era a praga do Uno, que seríamos tragadas pelas fendas que se abriram, lançando para fora o enxofre da fúria do arauto Fir que reina no submundo. Mas não foi isso que aconteceu. De longe vimos Damonir sobre a terra caído e por um momento nos esquecemos que estávamos ali em segredo. Gritamos assim seu nome, muito aflitas. Inutilmente, pois ele não entenderia nosso falar, já que não possuía o dom de nos ouvir. Até que despertou, sem ordem ou pedido, e então se levantou. Sua lâmina ainda estava na cintura desnuda, presa apenas em uma tira de couro. O sorriso no canto dos lábios e a sobrancelha erguida transpareciam sua crença que aquilo havia sido um sinal. Ah, vê, monstro, o Uno está comigo. E de pé, buscou o gigante com olhar de louco. O mesmo daquela noite na pequena vila do oeste, onde humilhou todos, partindo assim em busca de seu troféu. O mesmo olhar que o fez abandonar o que determinava a predição. Ele, o herói do mundo, não deveria caçar aquele gigante. Seu destino deveria ser o leste. Afinal, hoje se sabe que as fontes do mal habitam lá. Mas é como bem dissemos, o orgulho leva à vingança. Assim Damonir, o rejeitado do povo conquistador de Seurim, fora ali para ter a sua forra, vingaria também seus pais. No mundo onde os homens são todos descendentes de dois povos inimigos, ser mestiço pode representar um sério problema. Não foi para Clecof, a serva do Uno, que tudo viu acontecer no mundo por mais de 1000 primaveras. Concluiu na época que mais importante que o sangue é uma essência íntegra perante o Criador. Enfim, aí está você, demônio, gritou com voz de triunfo, avistando a grande águia de pedra. Correu para o zigurat, próximo do horizonte, onde estava o algoz gigante, gemendo em grande voz. Agora voava baixo, por entre as ruínas, e chorava agonizando, pois parte de sua couraça massiva havia sido destruída. Com a ajuda do Uno, o último e mais demoníaco gigante do povo conquistador, agora tinha sua fraqueza exposta, e ele soube se aproveitar disso. O ventre da longa cauda de seu inimigo era agora tenro. Sabiamente o observou, por 3 luas, o gigante se cansar pouco a pouco, até fadigar, enquanto se fortificava comendo locustos e ervas que encontrava pelo campo. Por fim, o monstro se manteve quieto sobre uma rocha alta e estreita, ao lado de um zigurate ao leste. Aproveitando a oportunidade, ele subiu com cautela as escadarias do templo, enquanto íamos apreensivas logo atrás. Finalmente ele lançou como um tigre das estepes sobre a grande águia de pedra, que em um último esforço voou para o alto, lutando mais uma vez contra o vento, que a empurrava de volta à terra com mão poderosa. Atônitas, ouvimos-lo gritar, entre risadas e insultos, descendo as costas da criatura gigantesca. Muitas de nós não resistimos à força do vento e fomos lançadas com violência sobre o chão úmido da terra, mas ele prevaleceu, pois sua determinação era algo maior que o medo de cumprir o ciclo. E sobre as costas do gigante desesperado se foi para a sua última grande aventura. As que de nós ficamos na terra, esperamos algum sinal. Em silêncio, olhávamos o céu escuro, mas apenas vimos a lua e as estrelas.
Até que em um rasante da grande águia veio ele, com sua espada fincada sobre o ventre da cauda do monstro. E ambos se chocaram com o maior zigurate ao centro do campo, que desmoronou. A terra tremeu mais uma vez e subitamente no céu, Bel se fez iluminada em alegria com a derrota do tímido demônio do limbo. Sua vingança se completara, mas Demonir selara o destino de Acheron. O mundo não possuía mais um herói defensor do mal. E aqui reforçamos o que já dissemos. Porém, muitos não souberam na época em que tudo isso aconteceu. Se não fosse sua amada Selaim nos bosques do oeste ter chamado de Idio em Bel, Demonir não teria vencido a terrível batalha contra o gigante alado. Pois o Uno em tudo ouve a viúva de Zetricon, seu mais amado arauto. Que Idio seja louvada por todos os que creem que o Uno é Deus, que ela esteja sempre ao lado dele por toda a eternidade. Mas voltemos ao bravo Demonir. Após derrotar seu algoz, permaneceu caído. Sem saber se ele havia perecido, esperamos cobrindo o seu corpo no chão, protegendo sua carne de ser devorada por outros insetos e animais que se juntavam curiosos para ver a queda da grande águia de pedra. Assim, após 2 luas desacordado, ele despertou. E como ficamos alegres, aturdido, viu o cadáver do gigante sobre as ruínas. Por mim e meus pais, disse, já próximo dele. Para assegurar o triunfo, abriu de cima a baixo o ventre da criatura, drenando o sangue negro demoníaco que encharcou a terra, e se retirou. Enquanto o Demonir deixava o lugar, vimos um vulto observando por entre as rochas, mas nada dissemos. Afinal, ele não compreendia nosso falar, e assim o seguimos por luas pela estrada que nos levou de volta à morada de Cleocofe. Chegando lá, não recebeu paga alguma, e as discussões, enfim, foram encerradas a esse respeito. Ao menos a cidade de pedra estava salva de seus inimigos, porém, mais ainda ele se recusou em ajudar seus irmãos do leste a guerrear contra os bárbaros, por crer que a tarefa já não era digna de sua honra como o maior guerreiro vivo do mundo. Seu orgulho havia crescido até se tornar maior que sua própria essência. Enfim, nós fomos em seu lugar, e em meio aos muitos perigos de uma jornada tão longa, nossa marcha foi lembrada pelos homens e está registrada no livro dos dias de Acheron, o mundo que os antigos também chamam de Terra dos Carvalhos. O tempo passou, as palavras de Cleocofe se cumpriram, mostrando a todos que Demonir deixara de ser o herói que salvaria o mundo do mal, pois abandonara a vila no oeste, onde ainda habitam os últimos antigos, levando consigo sua esposa Selaim e a filha Sabretil, ainda infante. E entre idas e vindas ao povo oracular, não mais se ouviu falar deles. O que se soube na época é que ele vivia errante, livre do jugo dos senhores do mundo, tal como após a morte de seus pais. A queda de Demonir manteve a esperança da predição no coração dos homens. Cada casal que se apaixonava em pureza se perguntava: serei eu o herói? Pois todo aquele que crê no Uno conhece a predição do amor semelhante ao de Idio e Zetricon. Surgirá o herói que livrará o mundo do mal. Pois o temor não havia desaparecido mesmo após a grande enchente. Afinal, poderia a misteriosa maldade que assolou o mundo suscitar mais uma vez na essência dos homens? Teria o mal, que os antigos chamam de demoniac, sucumbido de vez após a grande guerra entre o Uno e o mal? Tal dúvida habitou em toda a terra, até que, passadas 5 primaveras de nosso retorno da campanha no leste, fomos à morada de Cleocofe, no oeste. Ali foi-nos dado pelos céus o quinhão da verdade que até então não conhecíamos. E aqui declaramos: se vós chegastes até o fim da crônica do rebelde Demonir e da águia de pedra, tomaste parte nisso também, para o bem de todos os que além nós, as formigas, damos testemunhos.
Em nosso relato há toda a verdade sobre esse negócio, bem como de todo o amor e o ódio, desejo e luxúria, triunfo e derrota, orgulho e ambição que assolarem Aquiron após todas essas coisas.